Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, quero agradecer a gentileza do senador Rodrigo Rollenberg de ter invertido a ordem comigo, para que eu possa, e peço a gentileza da senadora Vanessa Graziotin, que vai falar sobre o aniversário do PCdoB, cumprimento já a todos do PCdoB, mas eu havia me comprometido hoje, tendo em conta o comparecimento da presidenta Dilma Rousseff hoje em São José dos Campos, em que ela assinou a ordem de serviço que dá início à construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida residencial Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Numa cerimônia notável e memorável, cerca de 3.000 pessoas, a maioria formada de mulheres com suas crianças ali estavam presentes, emocionadas. Como bem relata Antônio Donizete Ferreira, o Toninho, advogado e dirigente das famílias do Pinheirinho, a construção do bairro Pinheirinho dos Palmares tem lugar 2 anos depois de uma desocupação violenta ocorrida em 22 de janeiro de 2012, com 2 mortes ocorridas em virtude da violência com que ali se procedeu. O senhor Ivo Teles da Silva, de 69 anos, e o senhor Antônio Dutra, de 70 anos, faleceram em decorrência da forma como houve aquela reintegração, com centenas de feridos, muito gás lacrimogêneo, balas de borracha, cachorros, cavalos, muitas lágrimas, muita mãe desesperada, uma violência desproporcional. Tanta violência contra 1.800 famílias para entregar um terreno àquele Narras que tinha, por sua massa falida, a propriedade daquela área, depois de problemas que aconteceram na Bolsa de Valores. Um terreno que foi fruto de grilagem, que nunca recolheu impostos, que devia milhões aos cofres públicos. Um terreno que estava há mais de 30 anos sem produzir absolutamente nada. Durante todos esses anos, não cumpriu qualquer função social. A brutalidade foi tamanha, as irregularidades processuais ainda maiores. Foi um festival de irregularidades praticadas pela Justiça Paulista. Foi desrespeitada a decisão da Justiça Federal favorável aos moradores. E havia sido realizado um acordo entre eu próprio, o deputado federal Ivan Valente, os deputados estaduais Adriano Diogo e Carlos Gianazzi, e o juiz responsável pela falência, o síndico da massa falida e os representantes dos falidos, mas com o conhecimento e participação do então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aquele acordo acabou sendo suspenso. O acordo rezava um prazo de 15 dias para se concluir as negociações que estavam bem adiantadas entre o Ministério das Cidades, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, faltando apenas a resposta da Prefeitura Municipal, que se mostrava irredutível. Tudo levava a uma solução de acordo, mas a truculência falou mais alto. Destruíram um bairro inteiro de casas de alvenaria com ruas traçadas, praças e avenidas, 6 igrejas evangélicas, uma grande igreja católica que tinha o sugestivo nome de Santa Madre Teresa de Calcutá. A igreja católica se localizava na Praça Quilombo dos Palmares, onde também estava instalado o barracão de assembleias, onde todo sábado à tarde eram realizadas as reuniões e confraternização das famílias. Mas tudo isso é passado, não será esquecido para que não mais aconteça. Virou cicatriz, guardaremos nosso passado, mas para preparar o futuro, diz o advogado Toninho. Mas sobre a atuação da Prefeitura de São José dos Campos na arquitetura que culminou com a assinatura dessa ordem de serviço hoje pela presidenta Dilma Rousseff,
o prefeito Carlinhos Almeida encaminhou-me o seguinte relato muito importante sobre uma nova forma de proceder e que hoje tem um passo fundamental na história de São José dos Campos. Em janeiro de 2013, não havia praticamente nenhuma providência da Prefeitura para viabilizar uma solução para as famílias que ocupavam a área conhecida como Pinheiro, em São José dos Campos. Estava em curso a construção de 1.317 apartamentos do CDHU, que, segundo o compromisso do Governo do Estado, seriam utilizados para as famílias do Pinheirinho. Entretanto, a Prefeitura já havia se manifestado contra tal destinação, isto na gestão anterior. Não havia também nenhum processo de diálogo entre a administração e representantes das famílias. Mas, na gestão de Carlinhos Almeida, que se iniciou em janeiro de 2013, decidiu-se abrir o diálogo com as famílias. O prefeito Carlinhos Almeida procurou o governo federal e estadual para propor um trabalho conjunto para viabilizar uma solução para as famílias. Ficou claro que havia total disposição da presidenta e do governador do estado de estabelecer parceria com o município e atender as famílias. Na primeira reunião com a comissão de moradores do Pinheirinho, encontramos um ambiente hostil e desanimador. As famílias queriam morar em casas térreas e não em apartamentos. Recusavam os apartamentos do CDHU. Essa solicitação era uma unanimidade no grupo. Além dessa insatisfação, encontramos muitos entraves que impediam a busca por novas áreas e por outro empreendimento. O custo das áreas em São José dos Campos era considerado muito alto, o que inviabilizava a construção de casas, e a maioria das empresas optavam em construir apartamentos. O lucro era bem maior. A Prefeitura, até aquela data, não tinha assinado convênio com o governo federal, o que impedia a utilização de recursos do Minha Casa Minha Vida. A lei de zoneamento da cidade era excludente, dificultava a construção de moradias para as famílias de baixa renda. A cidade não tinha uma lei de incentivos para atrair empresas para a construção de um segmento de baixa renda, que era uma exigência do Plano Municipal, CMV, tais como ISS na construção, IPTU, ITBI, etc. O alto custo dos equipamentos públicos e da infraestrutura externa do empreendimento. A demora para a aprovação de um loteamento para a construção de casas térreas. Algumas dessas dificuldades só foram superadas graças ao apoio da Câmara Municipal, presidida pela vereadora Amélia Naomi. O Legislativo de nossa cidade aprovou 4 leis sem as quais seria inviável construir qualquer moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida para a população que mais precisava, a faixa 1 do programa. Leis aprovadas, mas ainda enfrentando as outras dificuldades, iniciamos, diz Carlinhos Almeida, uma verdadeira saga para vencer o desafio proposto pelo prefeito. Atender o mais rapidamente possível as famílias, buscando viabilizar a construção de casas, preferencialmente conjuntos de apartamentos. Inúmeras reuniões foram realizadas durante todo o ano de 2013 e início de 2014, com certeza mais de 30, todas com participação dos agentes envolvidos. Mais de 40 áreas foram visitadas e verificadas toda a documentação, e a maioria delas necessitava de retificações e muitas não tinham documentação em ordem, o que dificultava a solução. Cada dia que passava, a pressão aumentava, as áreas não comportavam a construção daquele número de unidades, 1.700. A cada reunião que terminava, o desânimo era geral. Como não achávamos uma grande área, optamos em construir 3 empreendimentos, sendo 2 de apartamentos e 1 de casas térreas. Apesar da concordância do movimento, víamos nitidamente no olhar dos moradores que não era a solução ideal. Para nossa alegria, no final de julho de 2013, encontramos um projeto que estava em andamento, que se apresentava como a solução ideal. As empresas de construção civil, THL, Construções e a Elgo Global, fizeram uma opção de compra de uma área de aproximadamente 645 mil metros quadrados para implementar um loteamento de casas populares para o programa Minha Casa Minha Vida, onde queriam construir aproximadamente 2.400 casas.
Os empresários foram convidados pelo prefeito para adaptar esse projeto para as famílias do Pinheirinho, que concordaram de imediato. Essa adaptação consistiu em aumentar o tamanho dos lotes, o previsto era 7 por 20 metros quadrados, foi exigido 8 por 20, exigência da família Pinheirinho. O tamanho das casas e o viário do projeto com ruas mais largas, com ciclovias, com maiores áreas de lazer, maiores áreas institucionais para os equipamentos comunitários. Com isso, a empresa viu seu projeto ser reduzido de 2.400 unidades para aproximadamente 1.700. Nascia ali um grande empreendimento. Tínhamos outro desafio, o custo da área praticamente inviabilizando, uma vez que as famílias proprietárias do terreno tinham dado a opção para a compra do terreno por apenas 4 meses. Corríamos contra o tempo, conseguimos renegociar o preço e o prazo para pagamento. Após 8 meses, conseguimos realizar o sonho de todos, concluir e registrar o loteamento no prazo, assinar o contrato com a Caixa e iniciar a obra. Nosso objetivo é dar sequência à elaboração dos projetos sociais que serão implementados quando da entrega da obra prevista para dezembro de 2015. Dentre todos os colaboradores já citados, é preciso destacar o papel do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos, Ana Paula e Adriana, que entenderam o caráter social do projeto e não mediram esforços para nos orientar e ajudar. Foram decisivas as participações e o engajamento do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, da Secretaria Estadual da Habitação, da Câmara Municipal de São José dos Campos, das construtoras que realizarão as obras. O diálogo com o movimento que liderava os moradores foi construtivo e maduro. Hoje, dia 25 de março, a presidenta Dilma liberou a ordem de serviço para o início da construção do residencial Pinheirinho dos Palmares. Assim começa a tornar realidade o sonho da casa própria de 1.700 famílias, que havia sido virado pesadelo em 2012. Pesadelo que agora acaba com a parceria entre movimento social, governo federal, governo estadual e prefeitura de São José dos Campos. Em todo esse processo, além do esforço da Associação dos Moradores do Pinheirinho, da atual prefeitura de São José dos Campos, da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, o trabalho efetivo desenvolvido pela Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, na pessoa do senhor Paulo Roberto Maldo, seu secretário e sua assessora direta, Márcia Kummer, muito contribuíram para o desfecho do que hoje aconteceu. Vamos continuar acompanhando o estabelecimento desse novo bairro, o residencial Pinheirinho dos Palmares, para que tudo siga a bom termo e se consolide o exemplo de que a união de forças entre os governos federal, estadual, municipal e os movimentos sociais realize em boas condições os anseios de justiça social e melhor distribuição das riquezas. Assinalo aqui as palavras tão significativas da presidenta Dilma hoje naquele ato, quando ela disse, abrindo aspas, por isso eu quero dizer para as famílias aqui do Pinheirinho, quando vocês daqui um ano e pouco, entrarem na casa de vocês, entrem de cabeça erguida, vocês não devem essa casa a ninguém, não devem a mim, presidenta Dilma falando, não devem ao governo federal, não devem ao governo estadual, nem à prefeitura. Essa casa vem primeiro do dinheiro arrecadado do povo brasileiro. Ela vem também da luta de vocês. Vocês conquistaram essa casa, vocês têm direito a ela, é uma questão de cidadania e é assim que o povo do Brasil tem que ser tratado. Olhando para o povo, para cada um, para cada família e reconhecendo o esforço que ela faz para sobreviver, criar seus filhos da melhor forma, no dia a dia. Senhor presidente, agradeço se puder ser transcrito na íntegra o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, bem como o relatório da Secretaria-Geral que o senhor Paulo Maldosso encaminhou-me com o histórico dos episódios, assim como os documentos aqui mencionados de Antônio Donizete Ferreira, o advogado que acompanhou todo o caso, bem como o relato encaminhado pelo prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, a quem cumprimento, bem como a todo o povo de São José dos Campos, assim como de Bauru, na tarde de hoje, pela grande vitória, um passo formidável para a realização de mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, senhor presidente.